Oi, gente, Rodrigo, Maíra, Victor. Larissa. bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores. Estamos aqui hoje para eleger nossos 5 episódios favoritos da terceira temporada, tarefa complicadíssima. Segundo a Maíra, ela tinha 16 pré-selecionados, 16 de 22. 16 apenas. Tá certo, essa temporada realmente tem muito episódio bom e é complicado. Então vamos direto para essa tarefa difícil. Meu Deus. Eu vou começar. Tá. Só para ser diferente. Meu 5º episódio favorito, eu não lembro se eu tinha colocado esse nas outras vezes, é o episódio 17, Catch 22. Esse aí quase entrou. Ai, ficou fora do meu. Esse é o que o Desmond fica tendo a gente vê finalmente a visão, como é a visão dele da morte do Charlie. Que o Charlie leva uma flechada. E assim, eu gosto muito, logo desse início, que a gente tá vendo assim, uma cena, é tipo um futurinho ali no próprio episódio, né? Mas na verdade, assim, é a visão do Desmond, né? E aquela coisa do Charlie conversando com Hurley sobre Superman, The Flash, quem é mais rápido, não sei o quê. E aí é foda isso, porque quando eles realmente estão conversando sobre isso na hora que eles estão vindo mesmo, a gente pensa, puta merda, eles estão conversando. Eles estão conversando daquilo, vai, Desmond, vai. E assim, o que me faz colocar esse episódio no ranking, além de ser, ele é muito dinâmico, divertido e tal, tem a relação do Desmond com a Penny, que é lindo, quando ele conhece ela, mas o fato de quando eu tava né, na igreja e tal, quando eu tava editando, cara, foi muito difícil cortar cenas desse episódio, assim, sabe, e cenas das nossas reações também. Caraca, velho, esse episódio tá, toda hora alguém reage, ou então tem coisa importante acontecendo. Então, é isso, essa foi minha dica pra eu colocar ele no 5º lugar. Vai lá, Maíra. Seu Meu 5º episódio. lugar, o episódio 8. Que é o episódio... Flashes Before Your Eyes é o meu 4. Aí... Foi É o meu que top eu... 2. É o seu segundo? É meu top 2. Nossa, maravilhoso. E acho que foi o que mais gerou, assim, uma discussão, sabe? Um devaneio, assim, na nossa mente, a questão. O que aconteceu com o Desmond, né? Ele bate a cabeça, aí começa a gente pensou que era ali um flashback, mas não, ele tava ali como se fosse no presente mesmo, mas ele sabendo que ele tava na ilha. Não, foi assim uma loucura, né? E a gente, até então a gente só sabia que ele tinha visões do futuro, por exemplo, né? Quando a gente vê que ele prevê pela primeira vez o discurso do Locke, por exemplo. Né? Então, aí a gente não sabia que ele tinha essa capacidade de voltar, assim... A gente ainda tem que entender melhor isso. Sim. No final das contas, a gente nem entendeu. A gente não sabe direito o que tá acontecendo ali. Isso foi muito assim... Ai, Sim, foi intrigantíssimo. muito intrigante. E aí só despertou mais ainda a Ainda- curiosidade, porque eu acho que, através desse episódio, eu acho que esse poder que ele tem, sei lá, vai ser explorado de alguma forma ainda. Eu acho que é ainda mais, assim, quando lá, né, ele revivendo aquelas coisas da vida dele, quando a gente vê que ele viu o Charlie, aí quando ele vê o Charlie, ele lembra do Charlie na ilha. Calma, o que tá acontecendo, né? Ele lembra de coisas da ilha, você fica, ué, mas... Como que ele sabia disso? Esse episódio eu acho que ele é muito bem construído, assim, na forma que as coisas acontecem, né? Tanto que gera essa dúvida que a gente ainda não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu ali direito. E acho que talvez seja uma das questões que eu mais quero que seja explorada e resolvida, né? E entendida. Mas é isso, né? As relações que acontecem ali naquela visão, naquela vivência dele, né? Do Charlie, da mulher lá da loja de joias, né? Tipo, Sim. é muito intrigante, é muito bem construído e Isso. excelente episódio. Lari, seu 5º? Eu vou fazer minha menção honrosa primeiro. Não vou nem fazer isso. Tenho 10 menções honrosas. Eu coloquei um episódio nessa menção honrosa. Eu gostei muito do episódio e eu gostei por ter o Rodrigo Santoro, né? Eu coloquei o Exposé como menção honrosa, porque além de ter o Rodrigo Santoro, que eu acho muito massa, assim, quando eu vejo atores brasileiros em produções americanas, assim, eu gostei também porque eu achei a história muito interessante. A gente ficou, meu Deus, eles estão Foi muito mortos bom e tal. mesmo. Foi muito bom.
E pra mim foi muito louco ver um episódio tão bom e depois não ter mais os personagens, sabe? Sim. Eu acho que foi uma cutucada muito grande, assim, deles com a gente, assim. Mas o meu quinto, eu coloquei o primeiro episódio. O nome é The Tale of Two Cities. Tale of Two Cities. A Tale of Two Cities. Que é quando a gente descobre 300 milhões de coisas de uma vez. Eu acho que foi um episódio assim que eu fiquei tipo, meu Deus, um avião, a cidade, não sei o quê. E acho que a gente descobre tanta coisa de uma vez, foi um baque tão grande, que eu fiquei muito tempo depois pensando nesse episódio, assim, nas coisas que a gente tinha descoberto. É uma cena muito marcante, assim. Deles olhando pra cima e vendo o avião. Aí de repente afasta assim a câmera e é uma cidade ali dentro, né? Foi muitas revelações. Em pouco tempo, um monte de revelações de uma vez. Eu achei que foi um baquezão, assim. Tanto que é um episódio assim que a gente assistiu e depois a gente foi assistindo a temporada. E era um episódio que eu não esquecia. Toda vez que a gente falava sobre primeiros e últimos episódios, eu sempre lembrava desse episódio como um que eu tinha gostado muito. Sim. Então eu não podia deixar ele de fora. Justíssimo. Meu quinto episódio é o episódio 7, Not in Portland. Adoro! Mas deixei de fora. Eu também. Eu também deixei. Gostei muito de ter visto ali a história da Juliet. E aquele fim do episódio com o atropelamento. Com o atropelamento no ônibus. Sensacional. Que você passa o episódio com tanta raiva daquele cara. Foi satisfatório. E é muito satisfatório. e ainda tem um foreshadow ali, né? Porque é comentado sobre ele ser atropelado por um ônibus antes, né? Sim, ela fala isso, que queria que... Só se ele for atropelado por um ônibus. Como você participar daquela... Não, só se meu ex foi atropelado por um ônibus. Ela fala, tipo, totalmente sem pensar, assim. É, muito bom isso. Porque você deseja. E ao mesmo tempo na ilha tá tendo toda a questão ali da cirurgia do Ben, né? Que a gente ficou tão... ele vai fazer, não vai, a Juliet pede pra matar o Ben, fingindo que foi sem querer, e aí ele vai matar, não vai, e aí no fim ele faz uma coisa que a gente não esperava, né, que é cometer um erro acidental para poder usar aquilo como moeda de troca, então gostei muito desse episódio. Excelente. Então vamos lá, seu quarto. Agora o meu quarto é o 11. Enter 77. Gente, por conta de todo o caos que foi instaurado ali, Realmente. né? Eu acho que ali foi uma rachadura, assim, sabe, que não tem conserto. Ele conseguiu irritar o Said, a Kate, né? Conseguiu irritar todo mundo com aquilo. Você diz o Loki, né? O Loki. E assim, também a gente descobriu que tinha ali uma estação, né? Com comunicação. E também foi o episódio que apresentou o Mikhail, que foi um personagem assim, que também conseguiu nos irritar em todas as aparições, né? E aí foi um episódio bastante polêmico, né? Foi. Que a gente via ali. Até eu falo, Loki, fica vigiando, não vai jogar não. Foi jogar o xadrez. Ele foi jogar o xadrez e eu E continuou jogando o xadrez e aí aconteceu tudo o que aconteceu. E depois a gente descobriu que ele pegou coisas lá do... Explosivos, né? Explosivos e... Eu inocente. A gente não sabe... Por quê? Com qual finalidade que tem? Sem contar também que a parte do Said também... Nossa, com a mulher lá Sim, do porque, gatinho, né? Eu acho que alguém comentou. Não, gente, ele é um torturador mesmo, mas assim, a gente não consegue se... Passamos o pano até o final. E aí... Não, e eu tava assim... negando. Assim, não, gente, ele não torturou mulher, não, ele não torturou, mesmo sabendo que era o que ele fazia. A gente confia tanto nele, né? Aí quando ele confessa que torturou,
Aquele Eu choro me questionando dele. por que a mulher tava mentindo. Eu ficava, por que essa mulher tá mentindo tanto? Nunca passa pela cabeça, não, ela tá falando a verdade. Sororidade zero. Não. Girl power. Girl power. Nada. Ai. É, realmente. Ai, desculpa, amigas, eu vou melhorar. É isso, né? É isso. Muito bom. O quarto já foi seu não, né? Porque, que nem eu falei, né? Eu fiz uma troca. Personagens que eu gosto muito e eu não coloquei no meu top, eu coloquei episódios deles, né? E aí eu coloquei o Trisha Tanaka's Dead. Que Ótimo. conta um pouquinho do... Eu sou apaixonada pelo Hurley, cara. Adoro Eu esse amo esse personagem, muito eu me bom. identifico muito com ele. Então, apesar dele não ter, assim, aquela importância que eu gostaria pra trama principal, ele traz um quentinho no coração, assim, em vários momentos, vários episódios, né? E eu quis colocar o episódio dele aqui, conta um pouco da história dele, né? E é o momento dele na Kombi. Com o Charlie também. Foi um momento, assim, que, foi muito fofo, assim. Foi muito legal. Eu falei, eu vou colocar aqui, porque... Não, merecidíssimo. Né? Acho foda, ainda mais que ele salvou a galera no final. Foi. Com a Kombi. Com a Kombi. inclusive. Não, isso é muito massa, porque assim, o episódio foi sobre a Kombi. Aham. E aí ela E ninguém tava lembrando dela Ninguém naquele tava momento. lembrando naquele momento, exatamente, cara. Muito bom isso aí. E a gente também conheceu o Roger Workman nesse episódio. Ora, quem seria? Apenas o pai. Pra do mim, a bem. coisa mais sensacional foi isso. Eles falando do Roger. Não, Roger, Roger, não sei o que. Aí o cara anda Dharma, aleatório, né? Aí do nada a gente descobre que o cara era o pai do Ben, né? Eu fiquei, mano, que... Não, isso que Lost E que foi faz. o Ben que foi o matou próprio ele, Ben né? que matou Foi. ele, né? Isso que Lost faz é fantástico. Nossa. Sim, jogam alguma coisa Cara. aparentemente não importante, É, né? que a gente nem se liga Meio como uma muito. piadinha. Mano, assim. quando eu tava fazendo os rankings, eu tava pensando justamente nisso. Duas coisas que eu pensei. A primeira é o quanto cada coisinha que o Lost mostra pra gente tem um significado que a gente vai descobrindo aos poucos. É, tem muita coisinha. E o quanto todos, literalmente todos os personagens estão ligados entre si, mas eles literalmente nunca vão saber. Eles estão, tipo assim, totalmente interligados, sabe? A questão, por exemplo, do Sawyer e da Kate, que a Kate conheceu o ex do Sawyer, não sei o quê. Mano, eles A mãe nunca vão saber disso. A A mãe do filho, né, do da Sawyer. filha dele. A mãe filha. do filho. E é isso filha. também. Não, Jack e Claire são irmãos. Como assim? Umas coisas assim, aleatórias, mas que eu olho e falo, mano, eles nunca vão saber disso. Não vai ter nenhum momento assim que eles vão. Será? Meu Deus. Eu falo nunca, mas assim, coisinhas pequenas, né? Coisas grandes, tipo Jack e Claire serem irmãos, pode ser que um dia eles descubram. Mas coisinhas pequenas, tipo, a Kate encontrou com a mãe da filha do Sawyer um dia e uma ajudou a outra um dia qualquer. Pô, eles não vão nem. O Desmond encontrou A Lib. a Lily. A Lib, sim, tipo umas coisas bem aleatórias assim que você fala, pô, mas é a fulana. Eles não vão nem. Isso não vai ser nem mencionado, assim, pra que eles se toquem disso. Mas é muito louco a gente ver toda essa ligação entre os personagens, sabe? Vitão, seu quarto. Meu quarto episódio. Aí eu vou trocar aqui na hora do que eu anotei, mas. Tranquilo. vai na fé. Meu quarto episódio é o último. Episódio 22, Finale. Through the Looking Glass. É o meu segundo. Finalmente eu não coloquei esse episódio em primeiro. Eu sempre coloco, mas é meu segundo episódio. Ele é muito bom. Eu acho um pouco injusto colocar o primeiro e o último episódio nos Eu tops, também né? acho, tanto que eu não botei o 22. Tem gente que me pede pra... Cara, tira os finais da jogada, porque... Não botei. É, vai lá. principalmente o último, né? Porque, É que são os primeiro, é um personagens episódio reveladores. duplo, sim, né? sim. Então, assim, ele tem o dobro de chance. Quem sabe um dia eu faço aparecer, isso, né? mas vai lá, ainda tá valendo. Mas, cara, é isso. A temporada foi muito boa. Acho que faltou falar isso aqui. Eu acho que talvez seja a minha temporada favorita. Se tiver um Até top 3, agora. A meu também, meu, Com certeza. meu é. Até agora, né? Sim. Tem muitos episódios bons, realmente. Faz todo sentido a gente ter tido dificuldade de escolher. E eu acho que o final é muito bem feito também, né? Fez jus a temporada. Toda a temporada ali leva aqueles acontecimentos, né? O Charlie indo para a estação ali, subaquática, né? E a gente na expectativa de que ele vai morrer. E ele descobrindo que a Penny não tem nada a ver com a Naomi.
Acho que tudo isso que você falou, o flash forward, a gente saber que a questão do flash forward, sim. Né? Quando a Kate aparece ali, que gera toda uma expectativa, né? Saber como é que eles chegaram ali, ou a gente vai ver mais coisa do futuro. O Jack... Então eles saem da ilha. O Jack saiu da ilha e ele quer voltar, e ele vai conseguir voltar, né? E a Kate tá benzona, parece que ela tá casada com alguém, ou tá com alguém, ela tá com o Sawyer, né? E ela tá bem. Muito isso, né? Que ela tá com o Sawyer, porque eles estão nesse clima de romance, né? E aí tem alguém ali que morreu, que o Jack tá no velório. E que a Kate conhece. Então, Gera mais perguntas ainda. Então, tipo, acho que é uma virada de chave, assim, muito significativa, esse lance da gente já saber que eles saem da ilha. Ou seja, isso não é um mistério mais. Não. Não é a próxima resposta que a gente tá esperando, né? A gente tá esperando... Depois vem a pergunta, né? De várias como, outras respostas. Quando, de que forma, várias outras perguntas que surgem, né? Exatamente. Muito bom, então, muito bom, é isso aí. O meu terceiro lugar é o Greatest Hits. É o episódio 21. Sabia que vocês iam colocar esse episódio em algum lugar? É o meu segundo. É o seu segundo. Cara, putz, não, esse episódio, assim, é infalível no quesito emocionar. Porque, velho, não tem como passar batido ali. Quando o Charlie tá despedindo do Hurley, quando ele tá lá em cima do barco e falando com o Desmond, teoricamente pela última vez, sabe? Tipo, não, aquilo ali é muito foda. E eu acho muito foda que, tipo, né, realmente é um personagem que a gente tinha desapegado, tinha criado um certo ranço dele. Toda hora a gente falava, Sim. porra, Charlie, caralho, não, por que o Charlie tem que ir sempre nessas expedições? E eu acho muito massa que tem esse negócio do top 5 dele, dos greatest hits dele, né? O que a gente tá fazendo no nosso top 5 aqui, nosso greatest hits. Os melhores momentos de uma vida, gente, os melhores momentos de uma vida. Que ele coloca tudo da vida dele, assim, voltado pra música. Muito engraçado, né? Você pode falar, eu coloquei aqui meus top 5 momentos da minha vida. Não, the greatest hits. Tipo, sim, relacionado à música. O nome do episódio. E o fato de que ele ser músico foi importantíssimo para o que ele foi ter que fazer. Isso eu acho bacana, Saca? porque vem muito da essência dele, né? Desde o primeiro episódio a gente já teve essa essência dele muito grande com música. E sempre teve também o conflito de, cara, o irmão dele falava, né? Se tu não for músico, se tu não for dessa banda aqui, o que tu é? Tu é nada, sacou? E aí, sabe, isso ainda dá um toque especial. Esse é o que você quer falar? Segundo. Foi o meu segundo. Não, por conta de tudo isso, foi um episódio que foi muito sofrido. Porque a gente via ali claramente a despedida dele. Né? E todas aquelas lembranças, a gente fala, que bonitinho, aprendeu a nadar com o pai, que gracinha, né? Salvou uma mulher, que era quem? A Nádia. Entendeu? Olha as ligações aleatórias. Mas Verdade. assim, e ao mesmo tempo, assim, em nenhum momento eu pensei, acho que você até perguntou, Charlie vai morrer ou não vai? Eu tinha certeza. Eu confiei, sério. Caralho, eu enchi o saco de vocês com isso, né, velho? Toda hora. E aí, Charlie vai morrer ou não vai? Eu acreditei ali nas visões do Desmond e eu sabia que, pelo que a senhorinha lá da joalharia falou, que ele ia evitar mais uma hora. Não ia dar certo, né? Porque o que tem que acontecer, vai acontecer mesmo. Então foi muito sofrido, saber, assim, que ele estava se encaminhando mesmo para a morte. Mas até então, aquela visão do Desmond, né, do outro episódio com a faca, assim, foi muito, muito pesada, muito bizarra. Eu falei, eu não acredito que ele vai morrer assim, é uma coisa muito, muito pesada, muito, muito dura de engolir. Até pro pior personagem a gente não desejaria uma morte dessa, sabe? E é verdade. Foi... Muito bom, muito bom. Seu terceiro, Vitão. Meu terceiro episódio, 19, The Brig. O meu também!
Peraí, esse é o meu? Calma, tô com... É o meu terceiro mesmo. Olha aí. Nossa, gabarito. The Brig, tá aqui, ó. The Brig, Sawyer mata o homem que arruinou sua vida. Nossa, que satisfação do cara. Eu ia colocar o The isso, Greatest Hits, mas eu coloquei esse porque o Sawyer não tá em nada. Eu sou muito fã do Sawyer também, eu gosto muito do personagem. Eu falei, vou colocar esse porque o Sawyer tava se redimindo muito, né? Até esse momento em que ele volta e que tem que relembrar tudo. Eu senti que ele sentiu ali, ele ficou bem... Nossa, sentiu. É isso, eu mudei a ordem aqui, né? De última hora, acabou coincidindo com o seu terceiro. Mas é isso, só de olhar o nome do episódio aqui, eu já tava pensando no Sawyer matando aquele cara Foi um momento escroto. marcante. E sentindo a satisfação de novo aqui, né? Acho que só não subiu mais porque... Acho que ele poderia ter matado com mais requintes de crueldade. A gente tava pensando no dia do episódio, a gente falou, não, tortura um pouco mais, tortura um pouco Podia mais. enfiar a faca devagarinho, rodar. Mas é isso, né? E aí a gente descobre que a mesma pessoa ali tem o dobro de motivos pra gente odiar e pra gente achar nojento, escroto e tal, né? Eu pensei também que a gente nunca ia imaginar, né, que era ele até esse momento. É muito bem feito, essa parte, essa junção das duas coisas, do cara que arruinou a vida dos dois, muito massa, muito bem feito. Mas foi horrível, horrível, horrível mesmo. E pra mim teve outro sabor que foi mais uma coisa que... Por que, Loki? Por que você não consegue? A gente entende, porque em nenhum momento eu desejei que o Loki matasse o pai, porque é o Loki, ele... Sim. Sabe? Você não quer que ele seja o caçador. Eu não quero que ele seja o caçador, exatamente. Quer que ele seja o fazendeiro. Cara, mas eu acho que ele não tem um problema de matar, é porque ele tem um problema com o pai dele. É um trauma. Eu acho que é mais do que isso, assim, né? Não é só porque é o pai dele, porque ele gosta do pai. É um trauma real ali, né? É difícil lidar com isso. E também porque nessa temporada o meu desgosto com o Sawyer diminuiu. Deu uma diminuída. Não, ainda não. Não virou amor. Vem aí, vem aí. O Sawyer sendo bonzinho com a galera, a coisa mais fofa. Muito fofo, muito fofo. Olha essa redenção. O do Charlie vocês aceitam, né? Do Sawyer ninguém quer aceitar. Cara, sabe o que eu acho sobre o Sawyer? Foi isso, assim, esse homem horroroso ter ligado, né, o Sawyer ao Loki. E eu acho, assim, que teve um valor ali, ok, a gente se questiona assim, poxa, Loki se acovardou, não enfrentou o trauma dele, ele que tinha que ter matado. Mas se a gente pensar assim, o Sawyer também tinha essa missão, ele queria encontrar o golpista. Ele matou uma pessoa por engano, sabe? Nesse sentido foi bom ele ter tido essa oportunidade. Teve um sabor, ele fazer o cara ler a carta. O lance da carta foi muito bom. Foi. E o cara é tão nojento que ele ainda tira onda. Até o último minuto dele Olha, ele tirou onda, né? E o gatilho foi rasgar a carta, né? Foi assim, o gatilho final. Mas eu acho que eu acho sobre o Sawyer que tipo, ele é babaca, mas eu acho que é muito evidente que não é da essência dele ser babaca, sabe? Sim. Parece que tem alguma coisa fora do lugar quando ele é babaca. Eu acho que isso que pega, assim, Entendi. que a gente gosta dele. Porque parece que ele tá forçando. E aí eu acho que é um mérito do ator também. Sem contar que em alguns momentos em que ele é babaca, ele acaba falando um apelido Sendo muito engraçado. Sim. Mas a parte disso, assim... E aí quando você vê ele sendo bonzinho, você fala, véi... Eu acho que combina mais assim, tipo, eu vejo mais verdade nisso, por mais que seja o Hurley obrigando, do que quando ele é babaca. Dando um com nele, né? Eu acho que isso explica um pouco por que a gente gosta do Sawyer. Muito bom, muito bom. Então, legal que os 3 terceiros lugares de vocês foi esse episódio.
lá para o segundo. Eu já falei o meu segundo. Eu já falei também. Só falta o seu segundo. Eu coloquei The Man Behind the Curtain, que é a história do Ben. Apesar de eu ter colocado o Ben no meu top e eu ter feito aquela troca, é que eu gostei bastante desse episódio, porque eu tinha muita vontade de descobrir mais sobre a história do Ben, porque ele sempre falou, né, eu nasci nessa ilha, e não sei o quê, nananana. Aí a gente descobre a verdade, que as coisas não foram bem assim, mas a gente ao mesmo tempo também descobre a ligação dele com a ilha. E eu acho que saber dessa infância, de como era com o pai dele e tudo mais, a gente descobre por que ele tem essa ligação tão grande com a ilha, né? E aí isso intriga mais, assim. Eu gostei de ter visto, né, mais sobre ele, sobre a infância dele. Gostei tudo mais. também. Foi ótimo. É um excelente episódio. Foi doloroso eu deixá-lo de Descobre fora. mais sobre a ilha também, né? E sobre as coisas da ilha, sobre a Dharma, sobre tudo. Como é que é o nome que eles chamam? Os... Foi o episódio do Jacob, né? Foi o episódio que a gente vê o Jacob. A gente vê a É com H, os hostis. cabana do hostis. Hostis. A gente descobre mais sobre os hostis e aí traz até mais questionamentos, né? Por que um tá tão novinho ali, sendo que já tem mó tempão e não sei o que e tal. Vários questionamentos, né, sobre atitudes dele. Então, eu gostei bastante. É um ótimo episódio, de verdade É mesmo. muito bom mesmo. Então, beleza, vamos para os primeiros lugares. Vai lá, Maíra. Olha, eu Primeiro não episódio. concordo com o que o Vitor falou. E também não acho uma boa ideia Tá bom. o que você propôs. Tá. Porque, assim, o finale é o finale, cara, sabe? E eu acho que o finale, ele entrega muita coisa. Mesmo que tenha deixado, assim, aberto, né? Claro, é a função dele, deixar todas as pontas para a próxima temporada. Mas esse finale, ele veio construído, assim, desde o episódio 19. Sabe? Foram 3 episódios seguidos, assim, que não tinha como deixar o 22 de fora. Então, eu acho que eu vim, assim, me envolvendo no 19, no 20 já me derreti, no 22 eu tava, assim, só completamente em choque com tudo que acontecia. O Mikhail aparecendo, ressurgindo, ressuscitando e... Um lugar novo, né? No fundo do mar. E foi ele que causou o afogamento do Charlie, porque o Charlie tinha cumprido tudo direitinho. E aí aparece a Penny. Não, gente, é muita coisa assim. Pra mim foi o puro suco de Lost, sabe? Porque você não se recuperava de... O Loki chega, joga a faca na Naomi, você, meu Deus. Aí vai, corta pro Desmond e o Charlie lá naquela outra estação. Aí teve que matar as 2 meninas. Matou Mikhail também. E não. Cadê Mikhail que tava aqui? Não tá mais. Aí, assim, foi uma sucessão de coisas que, pra mim, foi muito significativo. Foi. Não tinha como deixar. Só uma observação. Eu acho que esse episódio, ele é o segundo ou primeiro mais bem avaliado no IMDb. De 10, acho que ele tá com 9.7. Alguma coisa assim. Gente... Realmente, assim, é isso aí tudo que você falou. Entregou tudo que a gente estava esperando do plot que vinha sendo construído. Foi. E mais um pouco. E mais um pouco. Que é o lance do flash forward. Então, Sim, não, isso aqui é uma coisa mais louca, porque até então a gente... Claro que, como você comentou depois, tiveram várias pistas. mas é pistas assim... Mas a gente já estava o quê? Acostumado com flashbacks. É isso que eu acho massa. Então a gente nunca queria pensar. Só que quando desce do Kate. carro, Kate, falei, não, gente, peraí. Dá um... Mas eu acho que o fato de ser algo que já vem sendo construído, eu acho que é muito mais bem feito do que algo que você tá vendo uma coisa, do nada chega no último episódio e traz tudo de uma vez, assim. Eu não gosto de série assim, que chega no último, ele traz um monte de coisa que poderia ter construído aos poucos ao longo do... Assim É que é bom. desperdício, eu acho. Você vai vendo aos poucos, você vai... Parece que Parece que eles querem realmente construir algo dentro da gente pra aquele momento final, sabe? Eu acho muito legal.
E ainda tem o Jack batendo no Ben, né? Que é muito satisfatório. Peraí, galera. Que surra deliciosa. O que o Ben fala que vai fazer quando ele Vai matar o... vai dissuadi-los? Vou dissuadi-los. Olha que... Ele é muito confiante, né? Eu vou dissuadi-los, como eu já fiz com todas as outras pessoas. Mas você vai sozinho, desarmado. Você vai... Eu vou dissuadi-los. Essa foi uma coisa, um plano do Ben que deu muito errado, né? Foi. Dissuadiu nada, só apanhou pra Mas eu trás. acho que o Jack foi nesse pensamento, sabe? Tipo, cara, esse cara sempre consegue ligar só na lábia. Eu não vou acreditar nele, não, seja o que Deus quiser. O Jack arriscou muito, porque o Jack pensou sim que a galera tinha morrido. Sim. É verdade. Então, Vitão, seu primeiro? Vai ser uma surpresa pra alguém? 21. 21, Greatest Hits. Ai, foi muito bom entrar no Instagram uns memes com o Vitor chorando. Desidratei. Aí eu entendi porque que a galera falou, né? Lá na primeira temporada, quando eu dava uma choradinha, a galera falava, ele não sabe o que eu espero. E realmente, foi muito emocional, muito bem construído. Acho que a coisa da música é muito significativa pra mim, né? Acho que pro Rodrigo também. Total. Quando a gente viu o nome do episódio, né, do Greatest Hits, eu falei, do Drive Shaft. E de fato era, né? E acho que ali a gente já entende, né, que durante o episódio, a gente já entende que o Charlie vai realmente morrer, né? Então, acho que por isso que me emocionou muito mais do que a própria morte, porque ali eu já tinha entendido o que ia acontecer, né? Sim. É feito de uma forma muito bonita. A relação dele com a Claire, com o Hurley ali, que vai tentar ajudar, e aí ele dá uma patada, e aí depois vai lá e dá um abraço. Putz, quebrou demais. Eu não sei quantas vezes eles filmaram essa cena, mas a cena que eles pegaram, o Aaron pega no nariz dele assim, sabe? Tipo, Ai, foi. Eu lembro dessa cena. Foda. É isso aí. E aí depois ele ali, o Desmond, né, discutindo pra quem que vai, O e aí Desmond ele ainda dá uma chancezinha, né? Não, então tá bom, vai. Não, naquela esperava hora eu sofri, porque assim, eu falei, não, Desmond, você vai ficar no lugar dele. Aí o Charlie não deixa, porque assim, ele entendeu que é ele. Ele entendeu a missão. E isso tudo leva também àquela pergunta que ainda bem que vocês não insistiram muito nisso, assim. Não, assim, vocês fizeram essa pergunta na medida certa, sem passar passar o limite do, não, mas tá errado, tipo, por que o Charlie não escapou? Por que ele não saiu? Ele poderia ter saído? Poderia, gente, ele poderia. Mas ele entendeu. Mas foi como dele. tinha que ser. Eu entendi exatamente Mas isso. eu acho que o fato dele ter entendido também que era ele, não nesse sentido de escapar ou não escapar, mas quando ele não deixa o Desmond no lugar dele e a gente entende que ele entendeu que era ele, também tem a ver muito, por exemplo, com a questão da música, de colocar, digitar, só ele conseguiria fazer aquilo. Se chegasse no momento ali que o Desmond foi no lugar, ia chegar aquele ponto que o Desmond não ia conseguir. Sim. E aí o Charlie ia atrás de qualquer jeito. Então eu acho que todos os caminhos iam chegar naquele momento em que o Charlie não... Entendeu? E aí é isso, eu tento escolher os episódios pela memória que fica do que eu senti, né? Ali. Total, justíssimo. E também pela construção. Eu acho que meu top 2, né, que foi esse e o Flashes Before Your Eyes, são 2 episódios muito bem construídos, assim, como um episódio, né? São episódios que você fala assim, esse é pra mandar pro M, né? Sim, muito bom. Muito bom. Lari, seu primeiro. E pensando nisso, o meu primeiro Flashes Before Your Eyes. Eu gostei demais desse episódio, foi o episódio que eu acho que foi o episódio que eu mais fiquei pensando, assim,
sobre... Porque a gente ficou um tempão discutindo aqui, e depois eu fiquei um tempão pensando, mano, será que essa viagem no tempo? Mas viagem no tempo não tem como ser assim, tava só dormindo. O que tava acontecendo? Eu acho que eu fiquei muito tempo. Levou um tempo pra... Acho que é por isso que a gente demora tanto tempo pra se encontrar depois, né? Porque eu passei a semana inteira pensando nisso pra chegar no próximo dia de ver episódio, eu já tá mais calma, já aceitei que não adianta ficar pensando 24 horas nisso, porque eu não vou achar a resposta. Então, eu só aceitei, mas era uma coisa que eu sempre lembrava, assim, tipo, quando acontecia essas coisas com o Desmond, dele ter as visões, eu ficava, mas será que é pra ele não seguir? Porque no episódio, ele não seguiu. A mulher até falou pra ele, se você não deixar as coisas acontecerem, né, vamos todos morrer. E aí eu fiquei, mas será que é pra ele deixar o Charlie morrer? E aí todos esses episódios que a gente tinha esses pouquinhos, né, do Charlie, dele, das visões e tudo mais, eu me questionava muito se ele teria ou não que deixar o Charlie morrer, né? Até o ponto que eu tinha medo dele ser um babaca e pegar e falar que eu não vou salvar não. E deixar o Charlie morrer. Mas ele foi muito sincero e é isso que eu gosto. A partir desse episódio a gente vê o Desmond melhor ainda. Porque ele foi muito sincero de chegar e falar, Charlie, eu vi de novo que você ia morrer, cara. E não tem jeito. O que a gente vai fazer agora? E ele foi super aberto com o Charlie. O Charlie pegou e pensou e aceitou. E... Cara, por isso que eu falo que essa construção toda é uma parada muito gostosa da série, sabe? Uma construção que começou no episódio 3 e foi até o 22. Então, tipo assim, é isso, velho. É aos pouquinhos. Isso que eu acho massa. Eu acho que esse episódio foi muito chave pra essa construção toda, sabe? Sim. Eu acho que por mais que tenha um ou outro filler ali dentro e tal, as séries de hoje em dia não tem mais esse tempo de construção, né? Acho que a gente já falou que... Por isso que eu falo, velho, quando alguém me pergunta, Rodrigo, me recomenda uma série igual Lost. Velho, não vai ter. Eu posso te indicar aqui várias séries muito boas e eu te explico por que cada série é boa, pra mim, né, claro. Mas igual Lost não tem, cara, porque é uma coisa que aconteceu num momento único, assim, onde tava uma transição da mídia televisão tal pra internet, tava começando esse troço. E aí, então, pegou ainda muitos episódios, né? Os lances de ser muitos episódios, mas também pegou a parte dos fóruns, das discussões, sabe? Então, não, e assim, eu acho que isso também não... O fato das séries serem menores hoje em dia não impede delas terem enrolação, delas terem filler, delas terem roteiro ruim. E hoje a gente comparar o Lost, que é uma série que às vezes tem 20 e tantos, com uma que tem 10, 8, é pouco. Mas se a pessoa construir bem, ela consegue construir toda a história muito bem ali do que ela quer passar em 8 ou 10 episódios. Né? Porque aí não tem exemplos muito bons disso. Mas a diferença entre um e outro é que eu posso ver duas séries muito boas com números de episódios diferentes, mas a forma como eu vou me ligar a uma série ou outra eu acho que é diferente. Porque, por exemplo, eu assisti o Round 6, a primeira temporada, só que é uma temporada que você consegue até... Porque você conhece bem os personagens, ele vai fazendo você conhecer os personagens, porque que eles estão, né, precisando de dinheiro e tal. Mas é uma série que pra mim foi muito rápida, eu vi tudo num dia só. E o Lost, o legal disso, não só do que a gente tá fazendo, mas que eu acho que tinha na época, é de você ver o episódio e absorver e processar, que é uma coisa que a gente não tem hoje também. Mesmo que a gente tivesse séries de 20 episódios, 22, 25... A galera ia ver assim... A galera ia ver assim, cara, muito rápido, entendeu? E eu acho que é muito bom a gente ter a oportunidade de se encontrar aqui só uma vez por semana e de ter, né, o compromisso de parar para conversar depois. Eu acho que, sei lá, se a gente fosse só amigos que sentaram para ver uma série juntos, a gente não conversaria tanto. Talvez nem pegasse tanto. Não se ligaria tanto, não teria o mesmo tempo para maturar. Então, eu acho que essa é a construção. É muito legal essa oportunidade aqui, que aproxima, talvez, da experiência de quem teve de assistir a série na época que ela foi lançada, né? Esse tempo que a gente tem faz também a gente construir uma relação diferente com os personagens. Que nem eu falei, do Round 6 eu construí X desse jeito, mas aqui a relação que eu construo com esses personagens é muito diferente, assim. Às vezes eu sinto que são, tipo, que nem a Mayra falou, amigos mesmo, que eu fico tipo assim,
Ai, isso aqui é tão Sawyer, cara. Ai, a Kate, eu penso muito isso. Tipo, a Kate é o tipo de pessoa que eu ia gostar de sentar e bater um papo, assim, com ela, sabe? Massa. Tipo, eu vejo muitas... Quando a Ana Lucia tava na série, eu via muito de mim nela, sabe? Era o tipo de pessoa que eu ia gostar de sentar e bater um papo. E é isso. Da gente tipo, sonhar, né, com a série. de sonhar com a série, com Verdade. certeza, nossa. E só pra finalizar, o meu primeiro episódio, The Brig. Primeira vez que eu não coloco finale, mas esse episódio, sim, merece total. Claro. Porque, véi, eu sempre gosto de citar que essa cena que ele, né, o Sawyer tá lá no calabouço, na The Brig, com o Sawyer original, ela é longa, tipo assim, sem pressa, sabe? As coisas... Ele vai conversando ali, primeiro ele tá ali sem querer, porque o Locke trancou ele lá. Foi. Aí começa a bater aquele papo, o cara com aquele jeito irônico, aí as coisas começam a acontecer. Você já tinha se ligado que era ele, mas as meninas foram ligando um pouco depois, assim, né? Enfim, tem algum momento até ele falar Tom Sawyer. Aí você, caralho, peraí, é o mesmo bicho. Enfim, eu acho que toda a construção da série até chegar nesse episódio, e do episódio até chegar nessa cena, e essa cena até chegar no fim da cena, acho que é uma coisa muito bem feita. O que eu sinto, assim, na temporada toda é que o Sawyer tá mudando muito, sabe? A forma como ele vê as coisas. A gente vê muitos momentos frágeis do Sawyer dentro da temporada toda, até chegar esse momento em que a gente fala, caraca, agora o Sawyer mudou muito. Do nada ele volta pro momento em que a gente já tinha ouvido ele falar sobre, mas quando ele era um cara bem mais durão, assim, sabe? Eu acho, na minha cabeça, né? Então, ele meio que volta pra aquilo ali e aí a gente fica, caraca, e agora? A gente vê, tipo, uma vingança ali, sabe? Eu não sei. Não, e eu acho muito interessante, porque como ele tem todo esse desenvolvimento, eu até cheguei a me perguntar, será que ele ainda tem esse objetivo de matar? Será que ele ainda mataria? Será que depois de ter matado uma pessoa Sem querer. por erro, achando que era aquela, ele ainda mataria, né? E mesmo durante a cena que ele tá ali, eu lembro de ter me questionado assim, mas será que ele vai matar mesmo? Né? Bastou o Anthony Cooper ser quem ele é pra só... tem que matar mesmo. A gente se questionou, mas ao mesmo tempo, cara, até o último segundo, ele sabia que ele ia morrer. Sei lá, eu fico pensando, o cara tá preso lá, com duas pessoas que odeiam ele continua sendo um cara que responde, que não tá nem aí, que tá muito foda-se. Eu acho que ele chegou até a falar que já tava morto, né? Que tava no inferno, ele sei lá. Ele tava meio que nem aí, assim. Então, assim, ele literalmente mostrou quem ele era. E aí ele começa a falar os nomes ali e a gente já fica meio que, não é possível. Aí ele fala o nome certo. E aí não tem jeito, sabe? Eu acho que foi... por mais que eu queira, que eu sempre tivesse esse sentimento de eu quero que o Sawyer mude, que ele melhore e tal. Esse momento é um momento que eu não posso culpar o Sawyer por ele ter feito o que ele fez. Não, a gente meio que torceu mesmo pra que ele finalizasse. Cara, assim, é saboroso. Acho que foi você que falou saboroso. Que sabor, que delícia. Que sabor. Justiça. Porque é isso, o ápice de uma coisa que a gente já tá vendo, desde os primeiros episódios com a cartinha na mão. Essa questão que a Mayra e o Vitor estavam falando sobre o Locke, né? Que ele, por que ele não teve coragem de matar? E aí vocês perguntam, mas ele matou a Naomi muito fácil. Mas eu acho que é que nem o Vitor falou, não é só matar uma pessoa, é o pai dele, é uma questão com o pai dele. Muito angustiado com essa coisa de, putz, eu preciso matar o meu pai pra eu me provar aqui pra essas pessoas, sabe? Não é qualquer pessoa pra ele, entendeu? Por mais que ele, pra gente, seja um cara babaca, pra ele não é qualquer pessoa, entendeu? Então... E, na verdade, o próprio Richard que deu a solução pra ele, né? Isso. E aí eu vou passar um pano pro Locke aqui, porque... Ora. Eu acho que ele até entendeu que o Sawyer merecia mais matar ele do que ele mesmo. Tem isso. Foi uma coisa que me passou agora, porque o Locke, ele meio que leva, assim, ele fez isso com o Charlie, né? Ele meio que leva as pessoas, fez com o Boone. Ele meio que conduz, assim, as pessoas a encararem ali alguma coisa e superarem. Por exemplo, o Charlie com as drogas, sei lá, pode ter sido essa a inspiração e a justificativa dele. Não, vou dar esse sabor pro Sawyer, por exemplo.
Legal. E só para finalizar aqui, esse episódio, assim, até muito mais do que o finale, eu acho. Que eu falei que você comentou sobre o finale e dá dicas que é no futuro. Mas esse episódio dá muitas dicas fortes, que é que o Sawyer é o Anthony Cooper. E aí os apoiadores lá no grupo falaram, quando será que eles vão descobrir? Será que vai ser naquela cena, ou naquela cena, ou naquela cena? Pra mim foi só quando ele começou a falar os nomes. Que aí eu percebi, tipo, nossa, mas ele tem vários nomes. E a gente já sabia que o Sawyer era um nome fake, né? Tanto do próprio Sawyer, quanto da pessoa que o Sawyer odiava. Quando ele começou a falar os nomes, eu falei, não é possível. Aí ele falou Tom Sawyer, eu falei, caraca. Isso aí. Aí ligou tudo na minha cabeça. Ligou tudo, Muito bem, eu quero saber a sua lista de 5 episódios favoritos. Eu sei que é difícil nessa temporada, tem muitos. Quero ver. Quero ver você. Quem vai fazer fácil assim. Tá bom? Comenta aí alguma coisa que você acha que a gente possa ter perdido aí desses comentários. Valeu demais, até a próxima.